Senhoras e senhores deputados, regressamos à ordem de trabalhos para a segunda audição desta reunião de 26 de Abril, a audição da Federação Portuguesa de Basquetebol no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei número 62, que estabelece o regime jurídico das sociedades esportivas. Agradeço a presença do assessor jurídico da Federação Portuguesa de Basquetebol, aqui connosco, Jorge Sarmento, Dr. Jorge Sarmento. Vamos trabalhar com intervenções de 10 minutos para a Federação Portuguesa de Basquetebol para fazer uma primeira apresentação sobre este tema, e depois cada grupo parlamentar fará também perguntas até 5 minutos e voltamos a dar 10 minutos para a resposta às perguntas. Se os senhores deputados assim entenderem, vamos começar. Dava a palavra ao assessor jurídico da Federação Portuguesa de Basquetebol, o Dr. Jorge Sarmento, para uma primeira declaração inicial, até 10 minutos, no âmbito da proposta de lei que estabelece o regime jurídico das sociedades esportivas. Dr. Jorge Sampaio tem a palavra. Sarmento, tem a palavra. Desculpa. Bom dia, muito obrigado, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos à Vossa Excelência e cumprimentar também os senhores deputados e os restantes presentes. A Federação Portuguesa de Basquetebol, eu acho que, ao nível das sociedades esportivas, tem alguma experiência que, se calhar, poderá ser útil. Enfim, eu não diria que propriamente para este diploma, mas para que a Comissão possa ter uma visão mais concreta daquilo que é, enfim, a vida de uma federação relativamente a este aspecto, que tem tido, de facto, uma evolução ao nível das sociedades desportivas que é uma realidade um pouco singular. De facto, como sabem, a Federação Portuguesa de Basquetebol já teve uma competição profissional no seu seio. Essa competição profissional, por decisão dos próprios clubes e sociedades desportivas participantes nessa competição, resolveu, enfim, terminar com a competição profissional e passar para uma competição organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol, e nós tivemos, de facto, alguma experiência ao nível das sociedades desportivas quando tivemos essa competição profissional. As competições profissionais depois foram-se dissolvendo, de tal forma que, neste momento, no seio da Federação Portuguesa de Basquetebol, existe apenas uma sociedade desportiva. Curiosamente, na região autónoma da Madeira, não existe sequer no continente nenhuma sociedade desportiva. E centrando-nos agora no diploma, eu diria que, enfim, não é expectável que este diploma venha potenciar o aparecimento de mais sociedades desportivas no seio da Federação Portuguesa de Basquetebol e provavelmente não, ou com certeza também não é esse o objetivo deste diploma. Enfim, nós sabemos que este diploma se insere enfim, eu diria que genericamente num quadro de combate a fenómenos exteriores ao fenómeno desportivo, designadamente combate à corrupção, ao branqueamento de capitais, e, portanto, isso tem, obviamente, como consequência uma complexidade e um conjunto de requisitos ao nível societário que implicam a existência de uma determinada capacidade financeira, um determinado volume de negócios que eu penso que é difícil que o basquetebol nos próximos anos venha a atingir. E, portanto, essa é de facto uma questão que a Federação Portuguesa de Basquetebol gostaria de passar à Comissão, é que esta não é uma realidade que, em princípio, vai impactar com o basquetebol enquanto modalidade desportiva,
portanto, digamos que, obviamente, acompanhamos o processo legislativo e temos o máximo prazer em vir aqui a expressar a nossa opinião, mas estamos a discutir coisas que estão um bocadinho fora daquilo que é a realidade desportiva da nossa modalidade. Naturalmente que, enfim, nós entendemos que o aparecimento de sociedades desportivas corresponde a um aperfeiçoamento ao nível da gestão do fenómeno desportivo. Nessa medida, seria conveniente que, em todas as modalidades, houvesse cada vez mais sociedades desportivas, que seriam sinónimo de que o desporto apresentava um desenvolvimento económico que justificava um aperfeiçoamento dos seus níveis de gestão, mas, como disse, de facto, não será essa a realidade, nem o diploma vai potenciar essa realidade. Portanto, da leitura que nós fazemos do diploma, é, obviamente, um diploma que será aplicável a sociedades desportivas que tenham uma dimensão capaz de gerar recursos económicos e financeiros que permitam acomodar, digamos que, as disposições societárias e regulatórias que o diploma encerra. E, nessa medida, constituirá seguramente também uma dificuldade para modalidades que não tenham, de facto, essa dimensão. E, portanto, a primeira conclusão que nós podemos retirar da leitura deste diploma é que, de facto, não é um diploma que vá potenciar a criação de sociedades desportivas no âmbito do basquetebol. Relativamente ao diploma, nós, enfim, não temos muito a dizer relativamente à questão, a questões, digamos, regras ao nível da administração das sociedades. Havia aqui dois ou três aspectos que eu quereria deixar, porque são questões, digamos, mais programáticas e que essas sim, eventualmente, poderão impactar com a vida da Federação e com a evolução dos fenómenos desportivos do basquetebol. A primeira questão prende-se com, digamos que, uma aparente obrigatoriedade dos clubes se constituírem em sociedades desportivas no caso de participem em competições profissionais. Compreendemos em determinados contextos esta obrigatoriedade. Não nos parece que seja positivo essa generalização para todas as modalidades, embora a mim também, quer dizer, eu não gostaria de entrar no discurso de que nós, enfim, teríamos que ter regulamentação para o futebol e regulamentação para outras modalidades, não nos parece que seja esse o caminho, mas, de qualquer forma, parece-nos que esta obrigatoriedade poderia ser dispensada, até porque ela própria pode constituir uma limitação grave à criação de competições profissionais nas modalidades de pavilhão. Há outra questão que a nós também nos suscita alguma reserva, que é a questão de poder haver sociedades desportivas com uma pluralidade de modalidades desportivas. Não é esse o modelo que tem sido seguido e parece-nos que a criação de sociedades desportivas com várias modalidades pode ter questões complexas ao nível da própria gestão e também, essencialmente, da própria articulação das sociedades desportivas com as federações desportivas. Designadamente, eu poderia colocar a questão de saber, enfim, havendo irregularidades de funcionamento ao nível das sociedades desportivas em sociedades que tenham
várias modalidades desportivas, qual seria, por exemplo, a federação que intervinha no caso de ser necessário algum comportamento sancionatório relativamente a questões organizativas das próprias sociedades. Deixava também só aqui um pequeno aspecto, quer dizer, porque para modalidades de menor dimensão pode ter alguma relevância, que é a questão do princípio da exclusividade e a tempo inteiro, embora possa ser parcial ou não, das administrações das sociedades desportivas. Eventualmente, isso pensamos que poderia ficar ao nível do âmbito da vontade da própria vida da sociedade. E é criado também aqui um regime contra-ordenacional que é significativo, que nos parece um pouco pesado. É preciso que fique claro quem é que vai ser o órgão competente para a instrução das contraordenações relativamente às sociedades desportivas. Parece-nos que será uma matéria que foge um pouco à intervenção das próprias federações. E pronto, penso que ficaria por aqui agora e depois, se for preciso, algum esclarecimento. Muito obrigado, Dr. Jorge Sarmento, pela sua primeira exposição. Vamos fazer agora uma ronda pelos diferentes grupos parlamentares. Nesta comissão começamos pelo principal partido, o Grupo Parlamentar da Oposição. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Alexandre Poço, para colocar as questões que entender à Federação Portuguesa de Basquetebol. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer ao Dr. Jorge Sarmento as considerações que aqui fez e também agradecer à Federação Portuguesa de Basquetebol os contributos escritos que já tiveram a oportunidade de enviar para a discussão desta proposta. Ora, algumas das dúvidas e das questões que a Federação Portuguesa de Basquetebol coloca em cima da mesa são também algumas questões que o Grupo Parlamentar do PSD já teve a oportunidade, na primeira fase da discussão desta iniciativa, ou seja, na discussão na generalidade, também de destacar, sendo que gostávamos neste ponto de deixar claro que, embora possam existir dúvidas sobre criar-se um regime para, por exemplo, para o futebol, depois um regime para as outras modalidades, efetivamente, existe aqui algo que poderá resultar uma situação complexa. Nós temos um regime jurídico que, à medida que vamos analisando os seus respectivos artigos e as disposições regulamentares, nas várias áreas que a proposta consagra, no final do dia acabamos por concluir que provavelmente muitas destas disposições terão uma mais fácil aplicabilidade e regulamentação e na realidade concreta das modalidades, no caso daquelas que permitem gerar um maior encaixe financeiro também para poder naturalmente cumprir com as disposições regulatórias que o regime consagra. Neste sentido, agradecendo as questões que aqui nos deixa, sobre as quais também estamos a ponderar e a fazer o nosso trabalho de reflexão para as fases posteriores deste diploma, gostaríamos de colocar duas questões. Uma primeira é se, face aos contributos que enviaram, se têm alguma proposta mais concreta que não tenha tido a oportunidade nesta primeira ronda de detalhar. A segunda é relativamente à criação de sociedades desportivas, ou seja, de que forma é que este novo regime irá potenciar a criação de mais sociedades desportivas, porque, segundo lemos, a opinião da Federação Portuguesa de Basquetebol é que o regime não antevê ou não potencia essa criação de novas ou de mais sociedades desportivas e queríamos perceber de que forma, na visão da Federação, é que essa realidade poderia ser alterada, ou seja, que esta segunda questão sobre este ponto, mas também sobre outras áreas, que propostas ou que contributos adicionais
portanto, a acrescentar, a aditar àquilo que aqui está, poderíamos considerar para melhorar a legislação em torno das sociedades desportivas. E ficamos naturalmente disponíveis para receber mais contributos que a Federação entenda como relevantes. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Poço. Dávamos agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também para uma intervenção e para colocar as questões que entender nos próximos 5 minutos. Tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Soares Monteiro. O Sr. Deputado tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, o Dr. Jorge Sarmento, assessor jurídico da Federação Portuguesa de Basquetebol, a todas as senhoras e os senhores deputados e agradecer-lhe naturalmente a sua presença, tal como já tinha acontecido há relativamente pouco tempo no Grupo de Trabalho da Integridade, Igualdade e Combate à Violência do Desporto. A Federação Portuguesa de Basquetebol diz novamente presente, e é muito importante quando... Eu penso que o som está um bocadinho alto, mas de qualquer das maneiras acho que não há... É para me ouvirem bem. É sempre importante quando a Federação Portuguesa de Basquetebol se junta também aqui aos trabalhos da Comissão, porque só com os agentes desportivos que conhecem a realidade das várias modalidades é que conseguimos, de facto, criar peças legislativas que vão ao encontro daquilo que são as necessidades dessas mesmas práticas desportivas. Bom, eu queria recordar que nos últimos anos houve algumas nuances diferenciadoras no âmbito daquilo que são as modalidades de pavilhão. Recordo, nomeadamente, o período de Covid, em que as modalidades coletivas de pavilhão tiveram de se juntar, ou efetivamente juntaram-se para tomar decisões em conjunto, e de facto foi ali um período, mesmo que tenha sido para resolver alguns problemas latentes desse período de Covid, ajudou as modalidades de pavilhão a ganharem alguma escala e a trabalharem em conjunto. Eu creio que, não podendo nós fazer peças de legislação para cada modalidade desportiva, creio que uma das soluções passará mesmo por aí, ganharmos escala nas modalidades de pavilhão, independentemente de termos modalidades onde há um maior número de SADs e outras onde há um menor número. Neste caso, o basquetebol, creio que só o Cabo Madeira, tal como o Dr. Jorge Sarmento disse bem, é que tem SAD desportiva. Bom, relativamente à PPL, queria tecer aqui algumas considerações que me parecem importantes. Na base da revisão deste regime jurídico, esteve um grupo de trabalho constituído especificamente para o efeito, composto pelos vários agentes, desde o Comitê Olímpico de Portugal, Confederação de Desporto de Portugal, Liga Portugal, Associação Portuguesa de Direito Desportivo, CMVM, portanto aqui uma transversalidade de atores que permitiram também à tutela ter um conjunto de ferramentas que lhes permitissem fazer uma lei ou fazer uma proposta de lei que fosse ao encontro das necessidades das federações e dos clubes. A revisão agora aprovada tem sim como objetivos principais o reequilíbrio de direitos na relação entre clubes, fundadores e sociedades esportivas, o reforço dos requisitos de idoneidade e incompatibilidades, a criação de cotas de género nos órgãos de administração e fiscalização, o aumento da transparência e dos deveres de informação e a criação de um regime de controle nacional. Bem sei que a Federação Portuguesa de Basquetebol, nos contributos que enviou relativamente a esta PPL, se focou neste regime sancionatório, neste regime de controle nacional. Tal como o Sr. Doutor já disse aqui muito bem, poderá não ser este o regime o melhor instrumento para que de facto possam surgir mais SADs no mundo do basquetebol em Portugal, mas permita-me dizer-lhe que, embora possamos conceber esta PPL como focada ou tendo um enfoque especial naquilo que é a natureza económica e financeira do desporto, eu creio que os últimos tempos demonstraram cristalinamente que a dimensão económica e financeira das modalidades, a dimensão económica e financeira dos clubes, tem necessariamente que ver com a dimensão desportiva desses mesmos clubes. Porque a partir do momento em que uma SAD se extingue, a partir do momento em que o clube opera com dificuldades financeiras, independentemente da sua modalidade, muito graves, a sua prática desportiva, a sua tabela classificativa nas diversas modalidades tem, de facto, repercussões. E, portanto, nós, quando fazemos alterações do ponto de vista do regime legal, do ponto de vista económico ou financeiro, estamos também a dar condições do âmbito desportivo para que os clubes possam fazer melhor o seu trabalho. Eu creio que deve ser também este o foco que nós devemos ter no momento em que discutimos na especialidade esta proposta de lei. As minhas questões não são diferentes não são muito diferentes, aliás, do Grupo Parlamentar do PSD, porque, de facto, dada a intervenção inicial da Federação Portuguesa de Basquetebol, não considerando que, de facto, esta peça de legislação vai necessariamente ao encontro daquilo que são as necessidades da Federação para que haja uma criação de maior número de SADs, as perguntas são simples, se faz bem o Estado, se faz bem a tutela
em regular matérias de injustiças relacionais, nomeadamente no âmbito das SADs, onde também entra aqui o basquetebol. Se o Estado está a ter, ou se a tutela, através desta legislação, intervém bem no âmbito não só do basquetebol, mas também naquilo que é as modalidades de pavilhão, neste caso do futebol, e que, não só no âmbito das SADs, mas também no âmbito da modalidade mais transversal do basquetebol, de que outras formas pode o Estado intervir, de que outras formas pode a tutela intervir para, seja do âmbito esportivo, seja no âmbito económico ou financeiro da Federação Portuguesa de Basquetebol, das suas respectivas SADs dos clubes, possamos auxiliar que o basquetebol seja uma modalidade cada vez mais gloriosa no nosso país. Eu acho que esse deve ser realmente o contributo que a Federação Portuguesa de Basquetebol deve dar aqui hoje. Portanto, muito obrigado pela sua presença e obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Tiago Soares Monteiro, pelas questões colocadas. Vamos devolver a palavra à Federação Portuguesa de Basquetebol para tentar responder às questões aqui deixadas pelos grupos parlamentares. Mas ainda vamos ouvir mais um grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, antes de passar a palavra ao Dr. Jorge Sarmento. Tem a palavra, então, o grupo parlamentar da Iniciativa Liberal para as questões que entender relevantes colocar. A Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Obrigada, Sr. Presidente. Pedi desculpa, mas estou noutra comissão e estou a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Cumprimentar os senhores representantes da Federação Portuguesa de Basquetebol. Dizer que, relativamente a esta proposta de lei do Governo, a Iniciativa Liberal verifica com agrado que esta reforça os requisitos de idoneidade nos domínios judicial e fiscal dos detentores de uma participação qualificada no capital social das sociedades esportivas. Sublinhamos também, como já o fizemos anteriormente, pela positiva, um reforço dos mecanismos de transparência, que é um tema que à Iniciativa Liberal é bastante caro. Merece também apoio da nossa parte a recuperação do equilíbrio de direitos entre os clubes e as sociedades esportivas, mas do nosso ponto de vista há que cautelar que o incumprimento das obrigações fiscais pelo clube fundador não possa prejudicar a sociedade esportiva e por isso mesmo convém ter presente que quer o clube fundador, quer as sociedades esportivas se tratam de pessoas jurídicas diferentes. Também nos suscita dúvidas que o detentor das ações em sociedades anónimas possa ficar impedido de exercer o seu direito de voto em colisão com o princípio de liberdade de capitais que está garantido em legislação europeia e que assegura precisamente este exercício de direito de voto. Em termos gerais, convém dizer, portanto, que esta proposta parece-nos ser um passo positivo no enquadramento legislativo de uma matéria que há muito tempo precisava de revisão e, por isso mesmo, tenho apenas 3 perguntas para endereçar, sendo que a primeira é perguntar se esta proposta de lei responde às exigências crescentes da evolução do desporto português, nomeadamente no que se refere ao basquetebol. Se os conflitos de interesse ficam clarificados nesta proposta e, por último, se o equilíbrio entre direitos e deveres na relação entre os clubes fundadores e as sociedades esportivas fica assegurado. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, pelas perguntas e pelo esforço em participar também nesta comissão. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, vamos dar a palavra então à Federação Portuguesa de Basquetebol para responder ao conjunto destas 3 intervenções dos grupos parlamentares. O Dr. Jorge Sarmento tem a palavra. Muito obrigado. Eu começaria por fazer aqui uma precisão. Quer dizer, a Federação Portuguesa de Basquetebol não tem sentido crítico, qualquer sentido crítico relativamente à iniciativa legislativa. Quer dizer, achamos, mais do que isso, achamos que ela faz sentido e quer dizer, não querendo discutir aqui casos particulares, achamos que ela surge até da necessidade de resolução de um conjunto de problemas que se verificaram ao nível de determinadas sociedades desportivas, determinada federação desportiva e determinados problemas entre as relações entre os próprios clubes fundadores e sociedades desportivas, enfim, e também com a necessidade de regular algumas movimentações que pouco a pouco se vão assistindo
essencialmente ao nível dos investimentos no fenómeno desportivo. E, portanto, que fique claro que a Federação Portuguesa de Basquetebol não faz qualquer juízo crítico sobre a iniciativa legislativa, entende que ela é relevante e, portanto, quando eu falei na questão de que, na opinião da Federação, o diploma não criará condições para potenciar o aparecimento de novas sociedades desportivas, é apenas uma observação lógica, porque também não foi essa a intenção do legislador. O legislador, enfim, e isso prende-se até com algumas das questões que foram colocadas, porque, quer dizer, o legislador poderá ter a intenção de criar mecanismos que potenciem a criação de novas sociedades desportivas, porque, e estaremos todos de acordo também daquilo que nós todos aqui dissemos, que a criação de sociedades desportivas melhora os níveis de gestão do fenómeno desportivo. E essa penso que é algo em que estamos todos de acordo. Nessa medida, poderia haver a preocupação do legislador de criar mecanismos para que houvessem novas sociedades desportivas e que elas se generalizassem ao nível da atividade desportiva federativa noutras modalidades que não apenas o futebol. Mas, quer dizer, mas esse seria outro caminho, seria outro raciocínio e seria, obviamente, outra legislação. A questão que é colocada de saber o que é que nós podemos contribuir para que se possa potenciar a criação de sociedades desportivas, digamos que é uma questão que nos levaria muito, muito longe e uma discussão que nos levaria muito longe, porque, quer dizer, isto é um ciclo vicioso, quer dizer, não há sociedades desportivas, porque o fenómeno desportivo não tem essa dimensão e, provavelmente, se o fenómeno tivesse essa dimensão, aí criar-se-iam essas sociedades desportivas. E estamos aqui um pouco como, passo a expressão, uma pescadinha de rabo na boca portanto, é a questão que se coloca de a Federação Portuguesa de Basquetebol dizer o que é que nós poderíamos fazer para potenciar o aparecimento de sociedades desportivas, é de facto uma questão bastante difícil e também não vínhamos preparados para fazer essa abordagem, mas é importante dizer que os senhores deputados com certeza que têm essa noção de que muito daquilo que se faz no desporto português, ou a esmagadora maioria do que se faz no desporto português, é com dirigentes voluntários que sacrificam a sua vida pessoal para, enfim, projetos de intervenção social ao nível do desporto e, portanto, passar isto para uma dimensão profissional é algo que é complexo e é algo que se faz apenas com recursos e se calhar ou naturalmente que esses recursos têm que ser as modalidades, têm que ser as competições a gerir. Quer dizer, também nós não estaremos à espera que o Estado vá financiar a criação de sociedades desportivas, mesmo nas modalidades ainda amadoras, porque se calhar não será esse uma das funções, não será essa uma função essencial do Estado. Agora, a questão, e voltando ao início desta minha intervenção, nós diríamos que, obviamente, que o Estado faz bem regular, respondendo à questão do Sr. Deputado, o Estado faz bem regular e parece-me que para aquilo que são os aspectos que o Estado pretende regular, a intervenção tem que ser considerada positiva. Isso não temos
Não temos dúvidas sobre essa questão. Agora, relativamente a uma intervenção da Federação Portuguesa de Basquetebol no sentido de colaborar com a indicação de medidas que possam facilitar esta criação de sociedades desportivas, eu diria que essas medidas teriam que ser com um nível de simplificação das próprias estruturas que não é compatível com aquilo que se pretende obter com este diploma. E parece que aí haverá uma extrema dificuldade de nós conseguirmos articular esses dois desideratos. E, portanto, a menos que, claramente, avançássemos para uma distinção de futebol e modalidades de pavilhão, porque também poderia ser um caminho, e é um caminho que eventualmente até poderia ser justificável, porque nós também temos de ter uma noção das realidades. As preocupações que se põem ao nível do futebol com a transparência, o branqueamento, a corrupção, são geradas por uma dimensão que as outras modalidades não têm. E, portanto, poderíamos pensar que as outras modalidades não precisariam de ter uma estrutura que potenciasse essa transparência, uma estrutura tão complexa como a que está neste diploma. Poderia ser um caminho, mas eu penso que era outro caminho e portanto, aí os senhores deputados terão, enfim, a direção do processo para perceber para onde é que vamos e como é que vamos. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Dr. Jorge Sarmento, muito obrigado pela sua presença, também pelos contributos que aqui deixou em nome da Federação Portuguesa de Basquetebol. Agradecemos mais uma vez a vossa disponibilidade no contributo que dão ao Parlamento e aos senhores deputados para a construção de uma lei boa e eficaz. Senhores deputados, vamos só fazer uma pausa de 2 minutos, voltamos logo depois para a restante ordem de trabalhos. Até já.